Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma reflexão, mais uma live, e nós estamos abordando nesta live a questão do discipulado. Discipulado de Cristo, discipulado segundo Jesus Cristo. Então, Deus abençoe, Fabiano, Deus abençoe a todos. Nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, capítulo de número 9, e o versículo de número 57. Lucas 9 e versículo de número 57, para a nossa meditação hoje. Vamos lá. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite primeiro ir sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Hoje nós vamos meditar mais uma vez, dando continuidade à nossa série sobre o discipulado segundo Jesus Cristo. E nós temos aqui 3 candidatos a discípulo. 3 pessoas que ou se oferecem ou são chamadas para seguir a Jesus Cristo. E nós vamos ver quais são as implicações do discipulado. Nós já vimos que discipulado não é apenas alguém que quer ser aluno, mas Jesus disse que o aluno tem que ser igual ao mestre. Então, não é apenas a aquisição de conceitos, não é apenas a aquisição de conhecimento, mas é se transformar na imagem do seu mestre. E nós temos aqui 3 pessoas que se candidatam ao discipulado. E nós vamos ver, certo, quais são as propostas e respostas. As propostas dos candidatos a discípulo, daqueles que querem seguir a Cristo, e quais são as implicações contidas nas respostas. O primeiro deles é alguém que está super entusiasmado. O primeiro é aquele que está dominado por um entusiasmo maravilhoso e tremendo. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, no texto paralelo de Marcos, diz que era um escriba: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele está disposto no verbalizar, na palavra, na hora do entusiasmo,
a seguir a Jesus, para onde quer que fosse. Mas ele não tinha a menor noção do que ele estava dizendo. E discipulado é quando a gente começa a aprender com Jesus o que realmente ele quer. Quais são as implicações em segui-lo? E o que nós precisamos colocar em primeiro lugar. E aí tem a resposta de Jesus. Mas esse homem está entusiasmado, ele diz: olha, eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus percebe, e pela resposta, como esse homem provavelmente era um escriba, ele tinha a ideia de que Jesus era o Messias político, que iria implantar um reino político, e ele quer ser um dos tais. E aí ele está entusiasmado com os benefícios advindos do estar com Jesus nesta grande hora. E aí Jesus olha para ele, percebe a motivação no coração, porque Jesus não olha muito para as palavras, Jesus olha para as motivações. Então não basta termos palavras bonitas, não basta entusiasmo, não basta dizer: olha, eu vou, irrefletidamente, porque ele não sabia que Jesus ia para a cruz. Lá na frente, esse discípulo iria se arrepender tremendamente quando Jesus dissesse: olha, você disse que me seguiria para onde quer que eu fosse, e agora você não tem coragem de ir, porque os discípulos correram na hora da cruz. Então, um discípulo segundo Jesus Cristo, ele tem cuidado com as coisas que ele promete. Ele tem cuidado com as palavras que ele diz, com o empenho da sua palavra. Porque ele não sabe quais são os caminhos do seu mestre. E ele não sabe se pode fazer aquilo que ele diz, porque nós cristãos não subscrevemos o ditado popular que diz que querer é poder. Alci, Deus abençoe. Então, no discipulado segundo Jesus tem um custo, certo? O discipulado de Jesus exige, nós já vimos, renúncia. E Jesus sempre vai colocar diante daqueles que são candidatos a segui-lo, que isso tem um custo. E que segui-lo não é um caminho lucrativo, financeiramente falando. E aí Jesus diz, mas Jesus respondeu. Como Jesus percebe a motivação do coração, que é uma motivação, ele está entusiasmado, porque ele está numa relação de barganha, que nós sempre temos batido aqui nessa tecla, que a relação de muita gente com Jesus é: eu vou, mas para ganhar. Jesus mostra para ele algo que vai desestimulá-lo. Pastor Gilberto, por que Jesus desestimula alguém que quer segui-lo? Porque esta pessoa o está seguindo pelas razões ou pela razão errada. E seguir a Jesus pela razão errada
é mais tarde se transformar em um Judas. É mais tarde se transformar em um religioso frustrado. É mais tarde se transformar em um inimigo do evangelho, como tantos nós temos visto aí. Ou mais tarde criar uma seita com um Jesus caricaturado. E aí Jesus desestimula esse homem. Como? Jesus mostra a ele o custo. E aí Jesus diz assim, mas Jesus respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninho. Jesus está dizendo, olha, as raposas quando cansam, as raposas quando precisam de um descanso, elas têm um covil. As aves do céu têm um ninho. Jesus está dizendo, as raposas e as aves têm mais do que eu. Ele está dizendo, da sua perspectiva, é melhor seguir uma raposa. É melhor seguir um pássaro. Jesus diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Eu não tenho um lugar meu para descansar. Eu abri mão de tudo. Jesus está dizendo que no cristianismo, segundo Cristo, não segundo alguns que tem por aí, o discipulado não é de ganho, não é de barganha, mas é de entrega. E Jesus, que conhece os corações, chega para aquele homem e o homem está empolgado. Eu vou ganhar, eu vou lucrar. Esse rabino aí, se ele é o Messias, como tudo indica que ele é o Messias, então ele vai tomar o poderio de Roma e eu quero estar lá para usufruir das benesses desse homem. Eu quero estar lá para usufruir. Eu quero ganhar. Porque é do ser humano a religião da barganha, a religião do toma lá da cá. Quanta gente está seguindo a Cristo porque ganha, porque tem interesses. Muita gente não segue a Cristo pelo que Cristo é, mas pelo que Cristo pode lhe ofertar, ou por uma vida mais suave, ou por uma vida menos dolorosa. Então Jesus chega para esse homem e tira o entusiasmo dele. Jesus diz assim, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, você quer me seguir pela motivação errada, e é melhor não ir, é melhor não começar, porque você não vai ter condição de terminar. Porque você vai se decepcionar. Porque você vai se frustrar. E como nós temos gente decepcionadas, entre aspas, com Deus. Mas elas não se decepcionaram com Deus. Elas se decepcionaram com o Deus que elas criaram, com a expectativa que elas colocaram em cima de Deus, com desejos que elas tinham que Deus não prometeu, e por isso elas se decepcionaram, ou quando não se decepcionaram e ficaram pessoas amarguradas e tristes. São pessoas que resolveram dizer assim, Jesus, olha, seu evangelho não era um evangelho muito bom. Eu vou criar uma reunião, uma sociedade, um estilo de cristianismo que não seja semelhante ao seu, mas que seja semelhante ao meu, da barganha. Então o púlpito se transformou numa espécie
de venda, onde as pessoas estão, onde tudo está à venda, onde tudo tem um preço, e onde você seguir a Jesus Cristo, você não segue o Cristo, mas segue as coisas que o Cristo pode dar. Então as pessoas não seguem pessoas, seguem coisas. Nós temos um monte de gente seguindo coisas, em busca de coisas. Por quê? Porque não concordam com Jesus Cristo. Porque Jesus as desiludiu. Porque Jesus disse que as motivações estavam erradas. E aí alguns, como eu já disse, retrocedem. Alguns desistem. Alguns se tornam ateus. Mas outros resolvem continuar. Mas continuar não mais segundo Cristo. Continuar imaginando que eles podem fazer um adendo ao cristianismo. Que eles podem criar um cristianismo não segundo Cristo, mas segundo eles. E quando uma pessoa tem a opinião errada sobre Jesus, a motivação errada sobre Jesus Cristo, meu irmão, é melhor que ela fique no canto dela. Por isso Jesus não estimula esse homem. Porque Jesus está percebendo que, olha, irmão, tudo que começa errado, dá errado. O grande problema nosso é que nós estamos vendo que as coisas vão dar errado, que Deus está abrindo os nossos olhos, está mostrando que as coisas vão dar errado. E nós somos teimosos porque a gente acha que Deus tem a obrigação de consertar as bobagens que nós fazemos. Vou repetir, Deus, para muita gente, tem a obrigação de consertar as decisões equivocadas, as motivações erradas. E quando você vê Cristo e ele não inspira a motivação correta, é melhor nem segui-lo. Porque Cristo nos inspira um monte de coisa, mas se estas coisas são motivações erradas, como segui-lo em busca de oferta, como segui-lo em uma religião de barganha, de dizer, eu vou te seguir porque agora eu vou ganhar, eu vou te seguir porque seguindo o Senhor as coisas ficam mais fáceis, o filho passa na faculdade, porque seguindo o Senhor eu não tenho tanta tribulação, porque seguindo o Senhor bota a sua mão e aí eu sou protegido, porque seguindo o Senhor o pão não falta, porque seguindo o Senhor eu vou ali no templo e faço uma oração e a minha vida melhora. E aí as pessoas chegam a nem sequer ver Jesus. Elas não estão interessadas em Jesus, no que Jesus é e nas suas propostas. Eu estava pregando uma vez em um lugar distante e duas senhorinhas já de idade bastante avançada tinham deficiências nas pernas. E antes da pregação, elas não resistiram, foram lá onde eu estava e disseram, meu filho, me diga uma coisa. Eu disse, diga, vozinha.
Que hora é que o Senhor vai me curar? Porque eu vim de longe e estou com vontade de voltar para casa cedo, porque eu durmo cedo. Ela não estava interessada em ouvir o que eu tinha para dizer. Elas nem estavam interessadas em me conhecer. Elas não estavam interessadas em saber o que eu estava fazendo tão distante de casa, naquela cidade. Elas estavam interessadas nos sonhos delas, nos planos delas. E elas disseram, está custando. Então me atenda logo que eu vou para casa. E aí eu fiquei assim. E o bom é que depois a gente ora e Deus ainda cura, né? Porque Jesus é maravilhoso. E quando nós estamos com a motivação errada, meu irmão, nós vamos nos tornar verdadeiros monstros. Nós vamos nos tornar gente capaz de tudo. Capaz de vender a alma. Nós vamos nos tornar gente arrogante. Gente que vai torcer a Bíblia, gente que vai fazer um verdadeiro malabarismo exegético, gente que não vai estar nem aí. Gente que perdeu o temor de Deus, porque o Evangelho agora não é mais segundo Cristo, o Evangelho agora é segundo Ele. Porque agora não importa, essas pessoas não ouvem mais, essas pessoas ficaram blindadas ao verdadeiro evangelho. E quem professa o verdadeiro evangelho, e quem segue a Cristo sem essa história de barganha, sem a história de toma lá da cá, não é de Deus, certo? Essas pessoas estão como que hipnotizadas, porque elas entraram no leilão celestial. É aquela história de quem dá mais, quem der mais. E aí alguns espertos, sabendo disso, oferecem o balcão celestial com quem dá mais. E aí eles sabem que estão vendendo de tudo. Eles sabem que as pessoas estão atrás de comprar, de querer alguém para amar, que ninguém nasce para viver só, que a solidão não é projeto de ninguém. E aí eles botam o balcão do amor. Pessoas que querem subir na vida, mas querem subir na vida de um jeito fácil. Não querem subir na vida estudando, ralando, porque ninguém ganha dinheiro assim que se forma. Porque faculdade não é sinônimo de ganhar dinheiro. Você começa a receber, começa a ganhar alguma coisa depois de criar um nome, depois de mostrar que realmente aprendeu, depois de conquistar a confiança das pessoas, depois de ser reconhecido como profissional. Isso leva tempo. Leva tempo. E esse homem aqui quer o caminho mais fácil, né? E aí Jesus o desestimula. O segundo é aquele que diz assim: a outro disse Jesus, veja, um se ofereceu, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai agora e prega o reino de Deus. Jesus mostra que o reino de Deus é a prioridade maior do discipulado. Que o anúncio do reino
que pregar o reino, que a expansão do reino está acima de qualquer outra atividade que tenhamos a fazer. Existem muitas explicações para isso. Alguns dizem que esse homem estava, na verdade, inventando uma desculpa para não ir. Que o pai dele era como se ele estivesse dizendo: ó, deixa primeiro sepultar meu pai, ou seja, meu pai está vivo, ele ainda não morreu, e depois que ele morrer, aí eu vou te seguir. Ou seja, ele quer ganhar tempo. Ele não está interessado em ir. Outros dizem não. O pai dele provavelmente estava doente. Ele, sendo o filho mais velho, tinha sido encarregado, porque era costume entre os judeus, de que alguém tinha que ter sempre uma pessoa encarregada. Por isso que Abraão, como não tinha filhos, contratou Eliezer para dar-lhe um enterro, um funeral decente, religioso. Então aquele homem, vendo seu pai às portas da morte e sabendo que ele havia prometido ao pai, e o pai esperava dele que ele ficasse ali para garantir que o pai tivesse um enterro decente, religiosamente perfeito, ele chega para Jesus e diz: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Ou, em outras palavras, eu tenho uma atividade, eu tenho um serviço a fazer que tem prioridade. E aí Jesus diz: não existe outro serviço que tenha mais prioridade do que anunciar o reino de Deus. Jesus diz: nem mesmo sepultar o pai é tão prioritário quanto colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É o que ele diz em Mateus: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo para este homem que, se ele deseja ser um discípulo de Jesus, a prioridade, as outras prioridades são eclipsadas, são escurecidas, são suplantadas, são relegadas a último lugar, diante da missão de anunciar o reino. E um dos grandes problemas nossos é esse, é que nós colocamos tudo acima do reino. É que o reino de Deus não ocupa a centralidade das nossas vidas. É que o reino de Deus não é prioridade. E aí Jesus está dizendo para esse homem: olha, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus está dizendo: há tarefas que qualquer pessoa pode fazer. Ele está dizendo: sepultar dignamente um pai, sepultar dignamente uma mãe, dar um funeral decente, qualquer pessoa espiritualmente morta pode fazer. Ele diz agora: anunciar o evangelho, não.
Agora, anunciar o reino de Deus, não. Jesus está dizendo, não há desculpas. Não há alternativa. Só uma. É anunciar o reino de Deus. Ele diz, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Irmãos, e como nós temos tentado arrumar desculpa para não cumprirmos as exigências do discipulado de Cristo. Nós temos dito que estamos cansados demais, nós temos dito que não temos talento, nós temos dito que não temos escolaridade, nós temos dito que nós não temos habilidade de falar. Nós temos inventado um monte de coisa. Nós temos dito que nós temos que estudar, e é verdade, nós temos que estudar, mas estudante anuncia o reino de Deus. Mas professor anuncia o reino de Deus, mas engenheiro faz cálculos anunciando o reino de Deus. Mas a nossa vida é o anúncio do reino de Deus. O mais é meio de subsistência. Nós nos formamos para abençoar vidas. Deus nos chamou para anunciar o reino, e anunciar o reino por meio das funções que nós temos. É anunciar o reino sendo um bom professor, um bom médico, um bom psicólogo, um bom pastor. Sendo um bom profissional, fazendo um serviço de excelência. Nós não anunciamos o reino só com a boca. Nós anunciamos o reino muito mais com a vida. Nós estamos anunciando o reino de Deus quando a gente cuida das pessoas, quando a gente quer o bem das pessoas, quando a gente diz, eu sou instrumento para o bem das pessoas, eu estou aqui como instrumento de Deus, não para mim mesmo. Eu estou aqui para abençoar. Eu sou instrumento, eu estudei, Deus me vocacionou para que eu seja instrumento de bênçãos, e não apenas para que eu ganhe dinheiro. Porque hoje as pessoas já escolhem a faculdade pelo quanto ela oferece de mercado e de lucro. Pouca gente ao resolver fazer uma faculdade, se especializar, ele pensa em fazer isso para ajudar o próximo. Ele pensa em fazer isso para ser bênção no reino de Deus, para dizer, Senhor Jesus. Como é o nosso lema aqui, aprender mais para servir melhor. Então, quando a gente pensa em fazer um curso, a maioria já pensa assim, olha, se eu tiver uma graduação, eu ganho tanto. Se eu fizer uma pós, eu ganho mais. Se eu fizer um doutorado, aí eu arrebento a boca do balão. Porque a gente não tem a cultura de dizer Senhor. Porque no reino é diferente. O reino de Deus não é contra você fazer uma boa faculdade. O reino de Deus não é contra você fazer uma ótima especialização. O reino de Deus não é contra você fazer doutorado e pós-doutorado. Não, o reino de Deus incentiva. O reino de Deus diz, vai em frente. O reino de Deus diz, continua. O reino de Deus diz, não desanima. O reino de Deus diz, não pare. Mas o reino de Deus pergunta para quem? Quem vai receber a glória no final? Quando nós fazemos as coisas, a grande pergunta de Jesus é, meu filho, minha filha, quem no final vai receber a glória?
É como meu amado irmão Yuri colocou aí, é o pra quê. Certo? É quem no final vai receber, quem vai ser abençoado. Porque uma pobre de uma senhora, ela não sabia de que existem essas letrinhas de PhD, DDD, doutor em divindade, DD, doutor em divindades. E aí um dia ela estava no culto e chegou um doutor com doutorado e ela disse, doutor, me cure. Ele disse, não, minha filha, meu doutorado não é para isso. Ela disse, não serve para nada. Nós temos um monte de gente que tem diploma na parede para se gloriar. Não aprendeu nada, não sabe nada. Nesses anos de vida que Deus tem me dado, de 56 anos, eu tenho conversado com pessoas que dizem que conhecem, e a gente diz, conversa um pouco. E quando a gente conversa um pouco, a gente vê que fez, mas fez não na direção do próximo. Fez para ter um diploma, e porque fez só para ter um diploma, então não aprendeu nada. Não aprendeu nada, porque o que importava para ele não era o próximo. E no cristianismo, o discipulado é o que eu quero, para que eu quero. E o que eu quero tem que ser segundo a vontade de Jesus. E para que eu quero é para servir. Porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Jesus disse, no mundo, os grandes mandam os pequenos, e os poderosos mandam os subordinados. Ele diz, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Porque no cristianismo, a autoridade emana do serviço. Significa que se eu sirvo como pastor, e eu me dou cada dia melhor, então cada dia eu vou ter mais autoridade, porque as pessoas vão reconhecer. Se este meu amigo, que há muito tempo eu conheço, que é um psicólogo hoje, quando eu conheci era um jovem rapaz, muito trabalhador, e eu sei como ele lutou para estudar. Não esqueço daquelas trufas, né, Yuri? E como ele lutou e como gastou tempo para estudar, fazendo 2 faculdades, tendo que ter dinheiro para fazer isso. E quando a gente, irmãos, busca a Deus e deseja fazer alguma coisa, porque um dos grandes problemas é que a gente pensa que o reino de Deus é só ser pastor. A gente acha o seguinte, que você só pode servir a Deus sendo pastor. Quer dizer, você pode servir a Deus sendo um bom médico, sendo um bom psicólogo. Você pode servir a Deus sendo um ótimo advogado. E eu vou deixar lá de cima, você pode ser um ótimo servo de Deus se você fizer uma casa para as pessoas que não caem em cima dela, que não tem infiltração. Você pode ser um ótimo servo de Deus e dar um tremendo testemunho, sendo um excelente mecânico, sem roubar as peças do carro alheio, sendo um excelente pintor, sem exigir lata de tinta a mais, cobrando um preço justo. Você não só serve a Deus, culto o templo. Porque este era o grande problema deste homem aqui, que ele tinha outras prioridades que não fossem o próximo. E no reino de Deus, prioridade é o próximo. Todo serviço emana, toda autoridade emana do serviço. Então, quanto melhor você serve,
Quanto melhor você se capacita, quanto melhor é o trabalho que você oferece, maior é a autoridade que você vai ter. E sabe por que muita gente tem que usar do abuso de autoridade? Porque não oferece o melhor. Vou dizer de novo, porque não oferece o melhor. Ninguém precisaria fazer campanha se durante sua gestão tivesse pensado no outro, tivesse feito o melhor para o outro. Nós o elegeríamos automaticamente. Mas não. Nunca pensa no outro até quando está fazendo obras. Só pensa em se reeleger e no usufruto do que o cargo oferece. Seja financeiro, seja político, seja de poder. Então Jesus diz para esse homem, olha, vá e anuncie o reino de Deus. Use a sua sala de aula como um púlpito do reino de Deus. Faça da sua casa um púlpito do reino de Deus. Faça da sua prestação de serviço um púlpito do reino de Deus. Faça das suas atitudes mensagens do reino de Deus. Viva na direção do próximo e você terá autoridade. E todos correrão para ti. E aí o terceiro, Jesus diz assim: outro disse-lhe, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino dos céus. Esse terceiro candidato a discípulo, o grande problema dele é que ele estava com o pé em duas canoas, um pé em cada canoa. Ele queria seguir a Cristo e queria usufruir da família e da sociedade. E aí Jesus diz para ele: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás, porque quando você trabalhava no arado, você trabalhava com lâminas afiadas, e você tinha que saber que guiar o animal e não podia olhar para trás, não podia se descuidar do serviço, tinha que sempre olhar para frente, não dava tempo olhar para trás. E Jesus percebe que a motivação, que esse homem é um homem dividido. Que ele uma hora olha para Jesus e diz assim, dá vontade de ir. E na outra hora ele olha para trás e diz, vou ficar. E ele é aquele que diz, eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. E no discipulado de Jesus não existe lugar para gente dividida. Não existe lugar para gente que o reino de Deus não ocupa o primeiro lugar. E aí Jesus disse, meu amigo, você está desqualificado. Porque você é um homem dividido. E no meu reino não dá para gente dividida. Porque, irmãos, se você entrar no reino de Deus dividido, você vai ser alguém adoecido. Você vai ser alguém infeliz. Você vai ser o rei do dilema. Porque nós temos muita gente que está no cristianismo dividido. E que porque ele está dividido, ele entra em neurose.
E que porque ele está dividido, ele fica na inércia, ele não sabe o que fazer. Porque ele teme ir para o inferno. Mas ele quer as gostosuras deste mundo. E aí ele não vai para a balada, mas ele vai para o culto também mordido. E uma das famosas frases é aquela: ah, se eu pudesse. Daquelas pessoas que acham que tem que consertar o mundo, dizendo assim: ah, rapaz, se fosse permitido. É gente que está no evangelho sofrendo. É gente que está de corpo presente, mas a mente está vagando. É gente que está com vontade de estar na lama e está mordido porque está limpinho. É gente adoecida, é por isso que você não pode pisar nos calos dele. Você não pode pisar no pé, porque é gente que não está de boa. Porque é gente que não está feliz com o evangelho, porque o evangelho não traz satisfação para ele, porque ele está no evangelho com olho lá fora, com olho em outras coisas. São outras coisas que trazem felicidade para ele. Então vejamos um resumo do que nós vimos hoje das exigências do discipulado, dos candidatos a discípulo, de como Jesus lê o seu coração, como Jesus interpreta suas motivações. O primeiro acha que a relação com Jesus lhe trará benefícios materiais. E traz. Só que benefícios materiais são perecíveis. Transformação de caráter é para sempre. E aí aquele homem, Jesus desestimula. Jesus diz: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quer ir comigo, não vai enganado, não vai iludido. Não tem promessa falsa. Você vai, mas vai sabendo como é o jogo. Você vai sabendo quais são as regras. Se eu, líder, se eu, o pastor presidente, não tenho onde reclinar a cabeça, você imagine o meu discípulo. É de fazer qualquer um voltar. Jesus não quer no seu reino quem tem uma relação de barganha. E como eu quero lucrar com Jesus, então eu saio do reino e crio o meu reino. Certo? E eu crio o meu reino. Então eu crio um lugar onde eu sou o rei. E eu crio um reino para mim, um reino terreno. E vocês têm visto aí. Tem até do reino. Certo? O que acontece? Nós somos criadores de reinos. E não precisa ter muito para criar reino. Basta ter uma boa imaginação e muitas vezes uma falta de caráter. E aí a pessoa cria o reino que bem quiser. Não o reino segundo Jesus Cristo, mas o reino segundo o homem. E nós temos visto grandes igrejas se transformarem em reinos, com governantes, com dinastias.
onde o reino, a cadeira, o trono passa de pai para filho. Mas o trono sempre fica na família. Nós temos o segundo, que Jesus diz, segue. E ele diz, tem uma prioridade. Sepultar meu pai, palavra empenhada. Jesus diz, prioridade no reino é fazer o que os que estão fora do reino não podem. É que existem coisas, Jesus diz, que qualquer pessoa pode fazer. E que as prioridades são aquelas que nem todo mundo pode fazer. E que anunciar o reino é só quem é discípulo de Jesus Cristo, porque senão nós vamos anunciar qualquer outra coisa menos o reino. E aí Jesus chega para ele e diz, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos fazer tudo. A gente quer enterrar morto, a gente quer estar no culto, a gente quer estar na faculdade e acaba surtando. E ultrapassa todos os limites, porque a gente não quer deixar nada para ninguém. Esse aqui é aquele, eu enterro o pai, eu prego o evangelho. E nós temos um monte de gente que quando a gente diz assim, procura um profissional, meu amigo, e se disser toma um remédio de tarja preta, um ansiolítico, um antidepressivo, aí aquele endoido, ele está amarrado. Porque ele já surtou faz tempo. Porque foi além das suas capacidades psicológicas. Porque foi além dos seus limites. E é como uma bola que estoura, meu amigo. Lá no Desafio Jovem eu usava um método de pegar uma bola, uma bexiga e começar a encher. E aí eu ia enchendo, só que o grande problema é que ninguém sabe quando ela vai estourar. E eu dizia assim, é a sua vida com a droga. Você vai fumando, vai usando, mas você não sabe quando vai estourar. Assim é a sua vida ultrapassando seus limites. A gente não sabe, mais um dia vai, pá, estoura. E aí quando estoura, quem era do diabo achava que era do diabo, que era coisa de capeta. Quem achava que psicólogo e psiquiatra era coisa do inferno. Agora está tudo lá, doido por um medicamento. E fica tão feliz quando toma o medicamento. Por quê? Porque, irmão, quando dói no outro é fácil. Mas quando dói em mim, aí o bicho pega. E esse homem aqui, Jesus chega para ele e diz, olha, tem muitas coisas que os outros podem fazer. Delegue a autoridade. Sua missão principal é cuidar do reino de Deus. Ele estava arrumando desculpa. E às vezes nós trabalhamos tanto para ter uma desculpa de dizer assim, eu não posso. Todo mundo sabe aí o quanto atarefado eu sou. E o terceiro, Jesus Cristo diz para ele. Ele diz, seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro eu vou despedir-me dos da minha casa. Senhor, me dê um tempo. O reino de Deus não tem tanta urgência. Dá um tempo, deixa aí stand-by. Eu vou cumprir algumas funções sociais. Eu vou me casar, gerar filhos, comprar minha casa. Hoje é assim, a gente diz, Senhor, quando eu tiver meus filhinhos, a minha esposa, já tiver minha casa, meu consultório, meu trabalho, minha vida ajeitada, então o reino de Deus vai. E aí Jesus diz, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino
nos céus. Porque tem muita gente que diz assim: Senhor, o que é que eu faço? Senhor, qual é a prioridade? Que meus irmãos já fiz várias faculdades, mas eu vejo nas faculdades as pessoas lendo um livro tão espesso, fazendo trabalhos tão aprofundados, e eu vejo a gente tão superficial na escritura, no estudo da teologia, no estudo de Deus. A gente é tão ralo, tão superficial, a gente não imagina a complexidade da vida. E aí a gente acha que está dando a Deus o primeiro lugar. Jesus disse para esse homem: olha, ninguém pode servir no reino de Deus se não estiver completamente desimpedido, se não estiver completamente olhando única e exclusivamente para frente. Que Deus nos abençoe. Que o nosso discipulado seja segundo Jesus Cristo. Que nós não estejamos com Cristo pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Que nós não queiramos seguir a Cristo colocando desculpas, empurrando com a barriga, deixando para depois, colocando coisas em primeiro lugar. Mas que nós possamos dizer: rapaz, existem coisas que qualquer pessoa pode fazer, existem coisas que só eu posso fazer. E em terceiro lugar, não esteja com o pé em duas canoas, uma perna em cada canoa. Não dá para seguir a Cristo dividido. Jesus não aceita um coração pela metade. Ou nós somos todo dele, ou ele não quer nada. Que Deus nos abençoe. Amém.